Todo mundo tem falado em propósito de vida, propósito no trabalho, mas afinal, você sabe o que isso significa? Eu sou Candice Nascimento, sou psicóloga, consultora e orientadora de carreira. Olá! É cada vez mais comum nós ouvirmos falar essa palavrinha mágica, propósito. Até parece que virou moda, né? Mas na verdade, a gente entendendo qual é a essência dessa palavra, nós vamos entender também o quanto ela é importante nas nossas vidas, o quanto ela dá significado a tudo aquilo que a gente faz, a tudo aquilo que a gente vive, da forma como a gente vive nesse mundo, né? Se movimenta nesse mundo também. Então, para a gente entender um pouquinho o que é propósito, eu queria trazer para vocês um conceito do dicionário mesmo, dicionário online de português, que diz o seguinte, eu vou ler esse conceito para você aqui. Propósito, grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Desígnio, ser feliz é o meu propósito de vida, por exemplo, tá? O que se quer alcançar, né? Então, propósito é algo que se quer alcançar, aquilo que se busca atingir, um objetivo. Por exemplo, ele tinha péssimos propósitos, por isso foi à falência, né? Então, esse é o conceito do dicionário online de português, tá? Da palavra propósito. Então, vejam bem, o propósito é realmente aonde a gente quer chegar, qual que é o nosso objetivo, o que a gente almeja verdadeiramente, né? E existem, claro, dois tipos de propósitos que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Os nossos propósitos pessoais, né? Aqueles propósitos que guiam a nossa vida, que são muito voltados para as nossas necessidades, para aquilo que a gente deseja, para onde a gente quer ir, né? Quais são os nossos sonhos. Esses propósitos são muito mais voltados ao nosso lado pessoal, ao olhar para nós mesmos. E existem o propósito maior. Esse propósito maior já tem a ver com algo maior mesmo da nossa existência. É como se fosse um olhar para a humanidade, um olhar para o mundo, né? O que nós podemos trazer como um exemplo aqui de um propósito maior? Eu querer contribuir para a sustentabilidade desse nosso mundo, né? Então, eu cuidar do meio ambiente, eu fazer a coleta seletiva, por exemplo, né? Isso pode ser um propósito maior, né? Eu agir nesse mundo de acordo com aquilo que eu entendo que é mais adequado para que toda a humanidade tenha um futuro melhor também em termos de sustentabilidade, né? De garantir que as energias renováveis continuem sendo produzidas da melhor forma possível. Então, esse é o grande objetivo, né? Esse é o grande propósito, contribuir para a sustentabilidade do mundo, pegando essa via, né? Esse viés do meio ambiente, por exemplo. E quando a gente fala de propósitos pessoais, né? Eu posso ter um propósito de ter prosperidade no meu negócio, um propósito de conseguir contribuir, né, com as pessoas, mas também ter conhecimento, né, adquirir mais conhecimento daquilo que eu gosto ou daquela carreira onde eu estou atuando, né? Então, esses podem ser propósitos pessoais, objetivos, desejos, aspirações que têm a ver com você, que é mais esse olhar interno, né? Esse olhar para você. Quando a gente fala do propósito maior, ele é mais altruísta, né? Ele é mais empático, tem relação com a ética também. Tem relação com a nossa existência de uma forma muito mais ampla do que simplesmente atender às nossas necessidades pessoais. Então, essa grande diferença acho que é importante para a gente começar a entender esse significado. A gente já vai falar do propósito de carreira, né? Na carreira, como é que a gente traz esse propósito para a carreira. Mas, a princípio, a gente precisa primeiro entender o que é a palavra propósito e esses dois tipos, né? Que a gente tem os propósitos pessoais, mas a gente também pode dizer que temos um propósito maior.
Não que temos, mas que existe, né? Talvez a gente não tenha consciência disso também, e talvez a gente não queira definir o nosso propósito maior, mas ele é possível, né? É possível de existir. São duas categorias, a gente pode falar dessa forma, ok? Então, e o propósito, ele, né, independente do propósito, os dois são importantes, as duas categorias são importantes para a nossa vida. Como eu falei, para como a gente se situa nesse mundo, né? Eles são importantes, inclusive, quando a gente tem consciência deles, porque os nossos comportamentos são direcionados por eles também, né? Nós temos o propósito. Quando a gente tem clareza do nosso propósito, a gente sabe como se comportar nesse mundo, como se portar diante de certas situações, né? Sabe dizer não para algumas coisas, sim para outras. Sabe o que precisa ser feito para que o nosso propósito realmente se realize, que a gente consiga alcançá-lo, né? E realmente realizá-lo de fato, sabe? Então, é importante a gente saber que os dois são necessários, são importantes na nossa vida. Bom, os propósitos, eles são mutáveis, né? O que isso significa? Que eles podem mudar de uma época para outra, né? Não necessariamente os propósitos que a gente tinha lá na nossa infância, na nossa juventude, enquanto éramos mais jovens, talvez eles não façam mais o mesmo sentido agora, nesse momento, né? Onde a gente já tem um pouco mais de maturidade, a gente já viveu um pouco mais, tem outras experiências, conheceu outras coisas que naquela época a gente não conhecia. Então, eles podem ficar sem sentido, né? Podem não fazer mais diferença nesse momento, e aí a gente precisa fazer essa renovação e essa reflexão no que faz sentido continuar ou não em termos de propósito de vida, tá? Tanto os propósitos pessoais quanto o propósito maior, né? Acho que é importante a gente olhar para esses dois, para essas duas categorias sempre. Tudo que a gente vive na nossa vida, todos os acontecimentos, todas as experiências, isso tudo vai nos transformando e automaticamente pode transformar os nossos propósitos também, né? Podem nos guiar para outros caminhos, para outras situações, né? Para outros contextos que às vezes o que a gente tinha como propósito antigamente, né, não vai valer, não vale mais para aquele tipo de contexto ali. Então, é necessário a gente avaliar os nossos propósitos frequentemente. Claro, primeiro a gente tem que ter clareza do que são os nossos propósitos, né? Então, esse é o primeiro passo antes de qualquer outra coisa. Mas uma coisa importante aqui que eu gostaria de trazer também para vocês é que o problema, né, quando a gente não tem clareza dos nossos propósitos, é quando a gente se encontra perdido mesmo. Ou, por exemplo, às vezes aquelas pessoas que estão em crise existencial, né? Por que estou nesse mundo? Quem sou eu? Né? O que eu vim fazer aqui? A vida tá vazia, sabe? Esse sentimento, às vezes, de vazio pode ser um sinal, um sintoma de ausência de propósito, né? Isso pode acontecer, tá? E acontece frequentemente, certo? Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem entender a grandeza, né, do que é conhecer ou buscar o que é o propósito para si, né? A palavra, de novo, ela não no sentido pejorativo de moda, mas, né, da moda que vem dessa onda, todo mundo fala em propósito, Vamos pegar a essência dele mesmo e trazer para a nossa vida, né? Traz para a sua vida e pensa em quais situações que você se engajou mais na sua vida. Pode ser no trabalho, pode ser uma ajuda na comunidade, pode ser um projeto em paralelo, pode ser inclusive ajudar alguém da sua família a fazer alguma mudança, né? Enfim, pensa nas situações em que você estava verdadeiramente engajado. E aí, lembrando dessa situação, você consegue identificar ali com certeza qual era o seu propósito daquela ação, né? De fazer aquele trabalho, aquele serviço, de ajudar aquela pessoa. Qual que era o propósito? O que estava por trás
dessa ação, da sua atitude, do seu comportamento. E aí você vai achar o seu propósito ali, daquela situação específica. Quando eu começo a identificar, né, essas situações assim, de repente eu consigo fazer um mix desses propósitos e aí talvez eu encontre meu propósito maior também, né? Porque existem padrões, às vezes, né, de uma situação para outra, nós conseguimos identificar alguns padrões também. Então percebam isso. É óbvio que quando a gente sente esse vazio, que alguma coisa não tá legal, né, que parece que está faltando algo para completar a nossa vida, para fazer sentido as coisas que a gente faz, para nos motivar, né, a dar um passo além, a fazer alguma coisa diferente. Então, quando isso acontece, né, esses sintomas eles vêm para nos alertar, para acender aquele sinalzinho de alerta e dizer assim, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo, tem alguma coisa errada no ar. Né? É importante fazer aí um flashback, um momento de reflexão, buscar pelo autoconhecimento, entender o que está acontecendo que está significando esse vazio, né? Esse não ter sentido para fazer as coisas, essa falta de motivação. Então, identifica isso. Se você consegue identificar, você pode ter uma grande oportunidade. Então, quando você olha para os seus sintomas, né, e aprofunda um pouco mais neles, isso pode te dar uma grande oportunidade de aprendizados, né, de novas descobertas aí sobre você mesmo, que talvez em muito tempo atrás, isso em algum momento você até tenha visto, mas não deu muito valor, e aí isso vem à tona novamente, você tem a oportunidade de se conhecer cada vez melhor. Então, os sintomas, eles vêm para isso. Eles podem ser esse sinal de alerta, claro. É você que dá o significado para o sintoma que você tem. E nós temos o livre-arbítrio, ou seja, nós temos a capacidade de escolher se a gente quer olhar para aquilo que está acontecendo mesmo, né? Se a gente não quer olhar para aquilo, ou se a gente quer olhar mais sem muita profundidade. Então essa é a nossa capacidade de escolha, o nosso direito de escolha, né? Mas se você escolher por olhar para esses sintomas, né, para essa ausência de sentido na vida, ausência de propósito, ausência para esse vazio aí, tipo, não estou entendendo, não estou conseguindo me definir, então pode ser uma grande oportunidade de descoberta e de aprendizado. Mas como descobrir então qual é o seu propósito? Existem algumas perguntinhas chaves que são importantes para a gente começar a pensar sobre isso, para aquecer, né, esse exercício que não tem uma regra específica, ele pode acontecer ao longo da vida e, de novo, como eu falei para vocês, talvez vocês façam esse exercício agora e daqui, sei lá, 5, 10 anos, vocês façam novamente e vocês vão descobrir vão trazer outras respostas, né? Outros propósitos, mas nesse momento, faça algumas perguntas para você. Por exemplo, se alguém te perguntar quem é você, além de você dizer o seu nome, né, talvez até as suas características físicas, mas quando você chega, né, a te conceituar comportamentalmente, né, como um ser desse mundo, como é que você diz? Quem que é você? Você sabe essa resposta? Né? Quem é a Candice, por exemplo? Quem é o fulano X, né, o ciclano? Quem é você? Você sabe responder isso para alguma pessoa? Você responde isso com assertividade, de uma forma rápida, você sabe quem você é e tem já as palavras na ponta da língua? Pense nisso. Outra pergunta importante: o que te faz feliz? O que te brilha os olhos? O que te dá energia? O que te move? O que te faz levantar da cama todos os dias? Sabe? Então perceba, às vezes você pode dizer assim, o que me faz levantar da cama todos os dias
é o meu compromisso de ter que ir trabalhar. Se não fosse isso, eu não levantaria, né? Ok. Como está esse compromisso? É com motivação que você levanta da cama todos os dias? Ou isso é um suplício, né? Um sacrifício? É cansativo, é penoso, é pesado? Como que é isso? Então, as respostas que você vai dar aqui vão te ajudar a descobrir o seu propósito ou como você está nesse momento, né? Outra pergunta, qual é o seu papel nesse mundo? Você consegue entender, assim, por que você nasceu? Né? Qual é a sua razão de existir também para as pessoas ao teu redor? Qual que é o seu papel na sua família? Qual que é o seu papel no trabalho onde você está no momento, na sua rede de amigos, né? A rede social mesmo, seus amigos de verdade ali. Qual é o papel que você tem? Todos nós temos um papel, exercemos algum papel. Então começa a trazer, né, a identificar, a trazer para a consciência qual é esse papel. Qual é o seu papel na comunidade onde você vive, no seu entorno, né? Qual é o seu papel, de repente, numa associação que você participa, na igreja onde você atua, né? Ou numa outra situação, num outro grupo de pessoas, né, que se reúnem em prol de algum objetivo. Qual é o seu papel ali, aonde você está? E aí traz isso para o mundo, né? O que você percebe que é o seu papel nesse mundo, na vida que você está vivendo agora? Além disso, pergunte-se também, como é que você se vê até o final do ano? Como você vai estar, né? Ou como você quer estar? Como é que você se vê daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Essas perguntas direcionam muito, principalmente para os propósitos pessoais, né? O que você quer? Aonde você quer estar? Como você quer estar? Daqui a 2, 5, 10 anos. Você tem clareza disso? Então, de novo, essas perguntas são importantes para aquecer, né, para fazer esse exercício de encontrar o seu propósito, de encontrar algo que faça sentido para você e que você compreenda que, poxa, isso tem sentido com o que eu quero para mim, mas também com o que eu quero para as pessoas, para as outras pessoas, para a sua comunidade, para a sociedade de uma forma geral, para o mundo. Faz sentido isso para você? Percebe, né? Você consegue identificar isso? Gostaria que, inclusive, você colocasse a sua opinião sobre isso aqui também, embaixo, né? Nos comentários desse vídeo. Então, dependendo do nível de assertividade e também da qualidade das suas respostas, você pode identificar se tem relação, se você já consegue identificar o seu propósito ou se você não tem clareza dele, né? Talvez você nunca pensou sobre ele. Por isso que é um exercício para realmente tentar desvendá-lo, né? Buscar essas possibilidades aí na sua vida. E uma coisa super importante, a falta de clareza do propósito de vida pode impactar significativamente na sua desconexão, né, com o seu trabalho, com aquilo que você faz, com a sua carreira profissional. Certo? Porque a vida pessoal, a nossa vida, né, a vida de cada um de nós é o nosso mundo, é onde a gente vive. Tudo que está relacionado a nós está ali, dentro, como se fosse desse círculo, aqui é a nossa vida pessoal. Então, a nossa vida profissional é uma grande parte desse círculo, né? Só que está dentro da nossa vida pessoal. Por isso que o propósito de vida, é importante a gente ter clareza dos nossos propósitos de vida, tanto o propósito maior quanto os nossos propósitos pessoais, porque eles vão impactar diretamente na nossa satisfação, na nossa realização profissional, né? Com aquilo que a gente trabalha, aonde a gente atua, na nossa produtividade mesmo, né? No nosso ser produtivo, no nosso papel enquanto
ser produtivo para a sociedade. E aí, quando a gente percebe uma desconexão entre o nosso trabalho e nós mesmos, né, essa desconexão pode ter a ver com a ausência da clareza do propósito. E como fazer para a gente alinhar os nossos propósitos de vida aos nossos propósitos de carreira, né? Ou a nossa carreira profissional. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ter conhecimento, identificar os nossos propósitos pessoais, né? Aquilo que tem a ver conosco, aquilo que a gente deseja conquistar, aonde a gente quer chegar, né? Qual é o nosso propósito de acordo com aquele significado que a gente falou ali no início. Então, primeiro passo, olhar, ter clareza dos nossos propósitos pessoais, daquilo que tem relação conosco. Segundo passo é ter clareza do nosso propósito maior. Então, olhando para os outros, olhando para a nossa comunidade, para o nosso entorno, para o mundo, qual que é o seu propósito maior nessa vida. Então, definidos os propósitos pessoais e o propósito maior, ou os propósitos maiores, né? Pode ter mais de um aqui. Aí sim a gente vai ver se os dois têm alinhamento, se eles convergem, né? Se eles vão para o mesmo caminho, para a mesma direção, se eles falam a mesma língua. Se você conseguir identificar alguma incoerência entre um e outro, né, alguma coisa que não combina ali, eu sugiro e te convido a rever os propósitos, a reconectar algumas coisas, a fazer uma revisão disso tudo, uma nova checagem, porque é muito provável que tenha algo que precise de ajustes, tá? Fazendo esses ajustes, tendo a clareza, então, dos propósitos pessoais, do propósito maior e do alinhamento entre eles, aí sim a gente pode trazer essa palavra e esses seus propósitos para a sua carreira profissional. E aí, olhando para a carreira, então, né, para os propósitos dentro da sua carreira profissional, tente identificar, faça uma pergunta: a sua carreira profissional te afasta dos teus propósitos ou te aproxima dos teus propósitos? Pensa, o trabalho que você faz hoje faz com que você esteja mais próximo, que você alcance, né, a cada dia, dê um passo em direção aos seus propósitos, tanto pessoais quanto ao propósito maior, ou não? Os teus propósitos estão aqui e a tua carreira vai te afastando deles, né? Não está indo ao encontro deles. Pense sobre isso. Se você perceber que a sua carreira hoje, que o seu trabalho atual está te afastando dos teus propósitos, é um momento também de repensar o seu trabalho, de repensar a sua carreira profissional, de repensar o que você está fazendo, né, nesse momento da vida. Por que você está nessa situação? E aí, claro, buscar fazer algum ajuste para isso. Porque quando você perceber que está se afastando dos seus propósitos, talvez você vai entender o nível de satisfação que você tem hoje com o trabalho atual. Que é muito provável, né? A tendência é que você não esteja muito satisfeito. Né? Que você até faça o seu trabalho, mas sem tanta motivação. Muitas vezes, na maioria das vezes, sem muito engajamento, né? Vai ali para cumprir o seu horário e ir embora, mas não tem aquela coisa assim que bate mais forte o coração, que brilha mais os olhos. Então perceba, isso é um sinal também. De novo, se você fizer a pergunta, como que a sua carreira, se a sua carreira te afasta ou te aproxima dos teus propósitos, e a resposta for que ela te afasta deles, reveja a sua carreira, reveja o seu trabalho atual e faça os ajustes necessários. Agora, se você entender que a sua carreira profissional atual, que o seu trabalho atual, né, a sua função, a sua atividade laboral hoje te aproxima dos teus propósitos, então é um momento muito importante de fazer essa checagem
De que nível, em que nível isso tem te aproximado dos teus propósitos? É muito? É pouco? É mais ou menos? Dá para melhorar? Dá para me aproximar mais ainda? Dá para eu trazer para minha carreira profissional, para o meu trabalho atual, algo que eu possa ir com mais energia de encontro, né? Ao encontro dos meus propósitos, em direção aos meus propósitos? Então pense sobre isso também. Reflita, porque mesmo que a sua resposta então seja positiva de me aproxima, né? A minha carreira me aproxima dos meus propósitos, ok, mas observe em que nível. Se é muito, se aproxima muito dos seus propósitos, se aproxima, mas é pouco, ou se fica ali no meio termo. E aí também pode ter uma oportunidade de melhoria, de revisão, de fazer uma nova checagem também, né, nesse processo, naquilo que você está fazendo e verificar o que é possível fazer para melhorar ainda mais esse nível de aproximação. E quando você faz essa checagem, né, você consegue identificar algumas coisas, isso acaba te potencializando a realização dos seus propósitos. Então, quando a gente percebe que está trabalhando em algo que a gente sempre quis, né, que tem relação com as nossas vidas, com o nosso propósito de vida, que tem sentido para você, que você consegue identificar o impacto da sua atividade laboral, né, nas outras pessoas, no mundo, mas principalmente também para você, né, nos seus propósitos pessoais, com certeza a tendência é muito maior de êxito, é muito maior a sua realização profissional, é muito maior a sua satisfação no trabalho. É muito mais fácil você conseguir essa realização que vai além dessa questão financeira, né, de ser bem-sucedido, mas a questão financeira ela acaba sendo uma consequência também da sua atuação atual. Então inclua a sua vida profissional no seu projeto de vida, né? Inclua a sua carreira profissional no seu projeto de vida. Ela não é a parte, de novo, sua vida pessoal é um todo, é você por inteiro. E a vida profissional ela ocupa uma grande parte dessa circunferência, né? Talvez até a maior parte, porque a gente vive muito tempo no trabalho, produzindo ou para o trabalho, certo? Então é fundamental que a gente inclua a nossa carreira profissional no nosso projeto de vida, né? Em pensar a nossa vida como algo muito maior e mais abrangente, inclusive incluindo, né, a nossa carreira profissional. E aqui, claro, de novo, quanto mais eu tenho autoconhecimento, quanto mais eu busco esse conhecimento interno, esse olhar para mim, quanto mais eu tenho clareza do que as coisas, de como as coisas que acontecem ao meu redor impactam em mim, que sentimentos que elas me remetem, né? Que emoções emergem quando eu estou em alguma situação específica ou quando eu estou no trabalho, quando eu estou resolvendo alguma situação também específica. Então, quanto mais eu busco, né, esse conhecimento interno, mais eu me conheço e mais eu tenho clareza dos meus propósitos, tanto pessoais quanto os propósitos, o propósito maior. E aí, tendo clareza disso, eu tenho clareza também de como o meu trabalho atual contribui, ou pode contribuir ou não, para os meus propósitos. E aí eu também posso fazer essa reavaliação. Agora eu digo com certeza para vocês, as pessoas que têm satisfação no seu trabalho, que gostam daquilo que fazem, que se engajam verdadeiramente com os resultados da sua vida laboral, de alguma forma elas sabem o que elas estão fazendo ali. E isso tem alguma relação com o seu propósito de vida, né? Com o seu propósito pessoal, com o seu propósito maior. Então percebam, eu queria que vocês trouxessem aqui como uma metáfora, né, a bússola. O propósito é como uma bússola que indicará se o caminho que nós estamos seguindo agora, ele é o mais adequado para a nossa realização profissional ou não. Por isso,
fique atento. Esteja atento para onde essa bússola está indicando, né? E repense, signifique isso, traga isso à sua consciência e não tenha medo de pensar sobre isso também. Então, fique atento.